Você já sentiu que, diante de um grande problema, você tentou resolver tudo do seu jeito e acabou até fechando a porta para a ajuda de Deus? Quantas vezes que eu e você, por medo, né, diante das nossas situações, dos nossos medos, das nossas angústias, a gente já corre com as nossas decisões e não para nem por um breve momentinho para fazer uma oração, para entregar essa situação para Deus, tentar ouvi-lo. A gente muitas vezes fala que confia em Deus, mas tenta resolver tudo do nosso jeito, com as nossas forças. Mas a gente não consegue fechar a porta para a ajuda de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também todos os nossos irmãos. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, na leitura das Sagradas Escrituras de hoje, a gente vê ali, né, um trecho em que Isaías está diante do rei Acaz e, num sinal de misericórdia, Deus está oferecendo ajuda para ele, né? Quando Isaías fala para o rei pedir um sinal, é Deus ali disposto a ajudar, para que nem o rei, nem o povo, né, diante das ameaças, do medo que o rei estava sentindo, das ameaças de invasão do seu reino, que ele confiasse essa situação em Deus. Mas o rei, ali numa falsa humildade, recusa essa ajuda. Ele fala que não iria tentar a Deus, né, colocando-se como humilde. Mas a igreja nos ensina, até pelo reinado de Acaz, né, que era uma falsa humildade. Porque Acaz já tinha feito alianças com outros reis, né, alianças políticas, alianças com homens, com as próprias forças, com os próprios entendimentos, se recusando à graça, ao plano de Deus, né? Ele se recusa a viver o plano de Deus. E Deus, olhando para o seu povo, né, não abandona o seu povo. E mesmo que o rei Acaz não pediu, o rei dos reis, né, Deus, ele vira e faz a profecia, né? Uma das profecias messiânicas, acho que provavelmente a gente mais conheça, né? Que é que Jesus nasceria da Virgem Maria. E, meu irmão, minha irmã, esse sinal, aquela profecia se cumpriu e se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Nós estamos agora, né, já no finalzinho do Advento e a poucos dias do Natal, né, hoje dia 20, já estamos chegando. Como você está? Você está entregando a sua vida para Deus? Você está sendo aquela pessoa lá da reflexão do começo do vídeo, sabe, que ainda não faz oração para resolver as coisas, que ainda tem uma fé ali meio eu acredito, mas eu preciso fazer as coisas? Como que você está? Como que você enxerga o que Deus quer te falar hoje a respeito, né, disso, de Ele estar disposto a te ajudar e muitas vezes a gente, claro que não como o rei, né, por não querer a vontade de Deus, mas por falta de fé, né, por falta de confiança, por tudo que o mundo vem ensurdecendo a gente e a gente não consegue ouvir Deus, a gente se recusa, né, a gente fecha essa porta. Deus vem falar hoje que Ele não desiste de nós e que Ele espera que mesmo que nesse finzinho de advento que você não tenha vivido, né,
a espera do Senhor no Natal, né, da memória do nascimento de Jesus, ou espera da vinda do Senhor, né, da segunda vinda, da nossa salvação, mesmo que você não esteja vivendo isso, ele pede hoje que, à luz do evangelho de hoje, que é da Anunciação, que a gente seja como Maria. Hoje na liturgia, né, eu escolhi a primeira leitura, mas o evangelho é o da Anunciação. E nós já sabemos que ali, né, o anjo visita Maria e ela diz sim ao plano de Deus, sem pensar nas consequências, porque ela confia plenamente em Deus. Então Deus nos pede, nesse finzinho de advento, isso, que a gente diga sim, que a gente não seja o rei Acás, que a gente não tente mais resolver as coisas do nosso jeito. Claro que somos humanos, a gente vai precisar caminhar, a gente vai precisar tomar decisão, mas que a gente comece a entregar. Sabe, eu já vi situações, né, pessoas que já partilharam comigo que, nossa, eu estava com essa dificuldade no trabalho e aí eu pedi ajuda do Espírito Santo e deu certo. Você faz isso? Eu faço isso? Eu também não faço, meu irmão. É difícil a vez que eu peço ajuda. Por quê? Porque a fé é pequena. Deus nos convida hoje que a gente espere verdadeiramente a vinda dele. Que a gente entregue, que a gente confie, que tudo isso que a gente escuta todos os dias, seja aqui no Sinal de Esperança, eu não sei, né, como que é a sua vida comunitária, se você vai, mas a gente escuta a todo momento que existe um Deus, né? Ele pede que hoje a gente acredite nisso, que a gente siga o exemplo de Maria, a serva mais fiel que existe, a gente se faça escravo da palavra dele. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que a gente possa falar, Senhor, eu tô assim, ó, o que eu faço? E aí a gente para. Ah, mas eu não escuto. Meu irmão, a gente tem que caminhar. A gente tem que fazer exercício. A gente tem que rezar, a gente tem que orar, senão a gente nunca vai ouvir mesmo. A gente precisa dar um passo na fé. A gente precisa entender que Deus não nos abandona, que Deus existe sim, não é uma falsa esperança. Deixa, meu irmão, nesse Natal que está chegando, a luz do Senhor Jesus nascer no seu coração, de uma vez por todas. Vamos parar de bater cabeça. E não estou prometendo que a partir disso a vida vai ser uma maravilha, mas você vai ver que a sua vida vai ter mais sentido, não importa o que você esteja vivendo. Não importa o que eu esteja vivendo. A partir do momento em que eu confio plenamente nos planos de Deus na minha vida tem sentido. E fica claro que o maior sentido de todos é o que o verdadeiro rei, não aquele falso rei como Acás, que era um rei de um lugar terreno, mas o verdadeiro rei, o Senhor Jesus, o Emanuel, aquele que se fez carne por nós, que ele tem para mim redenção e salvação. Que ele tem para mim vida, vida em abundância e vida eterna. Diga o seu sim hoje, como Maria disse. Confie nos planos de Deus. E nunca mais a gente abandone a Deus. Ó Espírito Santo, inflame os nossos corações o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Eu sou Márcio, membro vocacionado da Comunidade Católica Obra de Amor. Peço que, por favor, você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam confiar de verdade. Deixe um breve comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, faça a palavra de Deus correr.